Olá, alunos! Vamos dar início à nossa sexta aula do nosso curso. Nossa aula hoje tem o tema do movimento antropofágico, que eu já venho falando um pouquinho de vez em quando a cada aula, porque de fato é um movimento dentro do modernismo extremamente importante, extremamente relevante. A gente está aproximando aí da reta final do curso, né? Depois dessa sexta aula, são só mais 2 aulas. Então, eu espero que vocês estejam gostando e, mais uma vez, reitero que vocês têm total liberdade para deixar os comentários, dúvidas. Fiquem à vontade para participar das aulas da maneira que vocês acharem necessário ou tiverem vontade, tá? Vamos começar a falar sobre o movimento antropofágico. Como eu já apresentei para vocês antes, é um dos movimentos dentro do modernismo que eu falei na última aula, que a partir do momento que Tarsila do Amaral pinta uma tela e dá de presente para Oswald de Andrade no aniversário dele, ele olha para aquela tela, ele chama o Raul Bopp, um amigo dele, e eles ficam ali em choque com aquela tela, com aquela representação que é o Abapuru, e a partir dali nasce o movimento antropofágico. Vamos falar sobre antropofagia. No século XVI, o Brasil era povoado predominantemente por índios guaranis e tupis. Isso, gente, na descoberta do Brasil, né? Para os tupis, uma morte digna de honra era a que acontecia nos combates, pois isso dava dignidade aos filhos e parentes. Eles preferiam morrer nos combates, serem mortos pelos seus rivais, do que morrer por um problema de saúde, por velhice. Isso não dava nem um pouquinho de dignidade para eles. Então, o negócio era morrer em combate, como guerreiro, lutando pelo seu povo. Os europeus, quando chegaram aqui no Brasil, nesse momento, entendiam as guerras como uma luta por conquista de territórios. Então eles estranharam, né? Uma guerra de tupis por vingança de seus antepassados mortos, porque eles guerreavam nesse sentido. Eles não brigavam por território, por terra, por coisas materiais. Era por honra. Inclusive, tem um filme, Brasil Despedaçado, que fala sobre isso, gente. É um filme com o Rodrigo Santoro. A personagem dele é um dos filhos de uma família que tem uma outra família como rival, e o filme começa assim, matam o irmão dele e o pai dele fica pressionando para que ele mate o filho da outra família que matou o irmão dele, porque eles já acostumaram com essa guerra. E aí eles têm um tempo, né? Ele fica pensando, ele fica se questionando, porque ele sabe que a partir do momento que ele matar o assassino do irmão dele, ele vai ter pouquíssimo tempo de vida. No filme, se eu não me engano, eu acho que é isso mesmo. Eles pegam a camisa, porque geralmente eles se matam por tiro. E aí pega a camisa do que morreu, coloca no varal. Quando o sangue seca, ou amarela, se eu não me engano, não me lembro bem, tem muito tempo que eu vi esse filme, mas é bem essa história. Quando o sangue seca, é a hora de vingar a morte do parente. Então, esse filme, a história se passa aí, ele se questionando por que isso, que ele não quer morrer e que isso é uma viagem da família, né? Enfim, recomendo o filme. Vou mandar o nome do grupo para vocês não esquecerem. Abril Despedaçado. E retrata bem isso, era bem essa guerra dos tupis. Eles viviam desse jeito, era questão de honra. A antropofagia era um ritual. Gente, antropofagia você sabe o que é, né? É comer gente comendo gente. É canibalismo. Então, a antropofagia era um ritual onde, após vencer seus inimigos, os índios devoravam sua carne. Eles acreditavam que havia um poder nesse ritual, de, ao comer a carne, estar absorvendo para si as virtudes dos outros guerreiros e assim se beneficiando da força deles. Porém, não só a carne dos inimigos era comida.
Algumas tribos também comiam a carne de seus parentes mortos com o intuito de perpetuar suas almas em seus corpos. Ou seja, os índios canibais no Brasil, quando o Brasil foi descoberto, que eram os tupis e os guaranis, eles não eram canibais com o intuito de se alimentar, eles tinham muito alimento, era ritual. Eles acreditavam mesmo que na carne dos guerreiros ficava ali a força deles, todos os atributos. Então eles faziam isso como ritual, acreditando que estavam trazendo para si todas essas virtudes. Existem muitos relatos de rituais antropofágicos dos índios tupis no Brasil. O seu início era marcado pelas reuniões feitas pelos integrantes mais importantes da tribo. Tinha uma hierarquia, até os pedaços do corpo, quem comia, porque tinha a parte de crianças, das índias, as mulheres, tinha dos mestres, que eram, né, os xamãs, eu esqueço como é que chama. O seu início era marcado pelas reuniões e tal. Essas reuniões, elas tinham por objetivo tomar as decisões sobre guerrear com seus inimigos, que eram as outras tribos. As batalhas aconteciam nas aldeias inimigas ou em campos abertos. O ideal é que eles capturassem o inimigo em vida para levá-lo para a aldeia, para dar sequência ao ritual. Porque assim, eles não capturavam e logo matavam, não. Tinha todo um processo. Quando isso não era possível, eles quartejavam ali mesmo e comiam. É pesado, né, gente? Mas é o que acontecia. A morte em combate era considerada tão honrosa quanto ser comido pelos inimigos. Por isso, quando capturados, eles não ofereciam resistência. Não, eles não resistiam, eles se entregavam. Era uma honra. Eles queriam ser comidos pelos inimigos, né? Por isso, eles não ofereciam resistência, não tentavam fugir. Era muito melhor ser sepultado no estômago dos inimigos do que ser comido pela terra e por bichos. Ao serem capturados e levados para a aldeia do inimigo, eles ficavam ali por dias ou até meses e era oferecido a eles uma rede, um colar que marcava seu tempo de vida naquele local e mulheres da tribo com quem eles podiam ter relações sexuais. Isso era muito normal para eles, era muito comum. Quando houvesse gravidez, o filho gerado era criado na aldeia até se tornar adulto e também era comido, no momento certo, de acordo com as regras dos rituais. Tem outro filme brasileiro que eu quero indicar para vocês, que também é sobre isso. É Caramuru, A Invenção do Brasil. É um filme de 2001, é com o Selton Mello, a Débora Seco e a Camila Pitanga. Não sei se vocês já viram esse filme, é muito bom. É uma comédia. Mas ele é baseado em fatos reais, viu, gente? Porque Caramuru é uma história que se baseia na história real do Diogo Álvares Correia, que foi um náufrago português que... É meu gato que chegou aqui, gente, fazendo bagunça. É um náufrago português que passou a vida entre os indígenas da costa do Brasil e facilitou o contato entre os primeiros viajantes europeus e os povos nativos do Brasil. Ele recebeu esse nome Caramuru dos Tupinambás e é considerado o fundador do município baiano de Cachoeira. No filme, gente, ele se casa com uma índia. Ele, na verdade, ele fica num triângulo amoroso com a Camila Pitanga e a Débora Seco, que são duas índias. E na vida real, ele realmente se casou com uma índia brasileira. É a Paraguaçu, né? Ele realmente se apaixonou por uma índia e ficou aqui no Brasil. E ajudou muito nessa relação entre os europeus e os índios aqui. A antropofagia não acontecia somente nas tribos indígenas. Quando ocorriam naufrágios de barcos portugueses e a tripulação após dias não tinha o que comer, era comum eles se alimentarem da carne dos mortos. O que escandalizava no ritual antropofágico era o fato de ser considerado uma única forma aceitável de morte.
Então, tipo, aqueles, aqueles portugueses que estavam buscando ali as Índias, né, quando chegaram no Brasil, era muito comum entre eles essa antropofagia, mas, como eu disse aqui, por necessidade de sobrevivência. Então, eles morriam na navegação e os que sobreviviam, que estavam com muita fome, acabavam comendo a carne. Então, assim, eles não tinham. Hoje a gente escuta sobre isso, a gente estuda sobre isso, a gente fica um pouco horrorizado, mas para eles não era tanta novidade assim, não. Era comum entre eles também isso acontecer, mas não como ritual e nem com orgulho, né? Era bem pesado. O movimento antropofágico surgiu logo após a Semana de Arte Moderna, no ano de 1928, que foi quando eu falei com vocês que a Tarsila do Amaral pintou a tela, o Abaporu, pro Oswald, né? Liderado por Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral, Mário de Andrade, dentre outros. Eles tinham como vertente a produção nacional, voltada para a cultura indígena, instintos e inocência exaltados. Oswald de Andrade e os antropofagistas todos do movimento, eles tinham como objetivo digerir o que vinha de fora e construir e reconstruir superando o capitalismo da época. A partir de suas ideias foram nascendo produções artísticas genuinamente brasileiras, sem rejeitar técnicas e características da produção estrangeira. Ou seja, gente, por que chama movimento antropofágico? Por que eu falei de toda essa antropofagia indígena brasileira? Quando o Oswald entende que é muito bom, é muito bacana pegar as vanguardas europeias, trazer para o Brasil e em vez de copiar os temas europeus, pegar o que é tipicamente brasileiro, usar só as técnicas, igual no cubismo, a negra, a tela de Tarsila do Amaral, que eu falei na última aula, é uma tela completamente cubista, se não pelo fato de que o tema é totalmente brasileiro. Então, o que eles fazem? Eles pegam as técnicas, absorveram as técnicas de fora, ou seja, do inimigo, entre aspas, trouxeram para si e colocaram o Brasil naquilo. Por isso chama movimento antropofágico. O Oswald não se deslumbrava com a modernização. Como herdeiro da soberania do café, ele possuía uma vida confortável, porém ele desejava, através da sua crítica, desmascarar uma modernização de fachada que só visava os benefícios da elite. Prevendo a expansão do mercado, ele percebeu que a tecnologia contribuiria muito para o desenvolvimento da igualdade no mundo e para ele isso ajudaria o Brasil a acertar seus ponteiros do tempo com a contemporaneidade. Ele estudou muito futurismo quando ele esteve fora, por isso ele tinha esse foco na tecnologia. A tecnologia, contribuindo com a percepção do mundo, libertaria a nossa história, que nos condenou a viver atrasados a cada etapa. Porém, esse sonho do escritor modernista, baseado na particularidade cultural, continua sendo adiado. O capitalismo planetário segue gerando o desejo de consumo exacerbado e uniforme. né? Oswald de Andrade buscava a antropofagia ritualística na cultura tupinambá, ao assumir as virtudes do outro, ao invés de aniquilá-los. É o que eu falei, né? Pegar a cultura de fora, o que eles aprenderam de benefício europeu e usar ao favor do Brasil. O canibal representou o posicionamento crítico, independente e irreverente, com o intuito de curar o brasileiro do mal orgânico, que é a devoção à cultura europeia, né? País colonizado, ali tentando descolonizar culturalmente. O primeiro manifesto antropofágico foi publicado em 1º de maio de 1928, na primeira edição da revista de Antropofagia, que futuramente se tornaria uma página do Diário de São Paulo. Esse foi o marco inicial do movimento antropofágico, gente. Nele, Oswald de Andrade nos convida a dar um basta à submissão, à colonização e cria as bases do movimento, que é a valorização nacional. Maravilhoso. Raul Bopp, lembra que eu falei dele na última aula?
que quando a Tarsila entregou a tela de presente de aniversário pro Oswald, ele chamou o amigo Raul Bopp para ver e aí eles fundaram o movimento a partir de conversas, reuniões. Raul Bopp, gente, é um poeta, foi um poeta nascido no Rio Grande do Sul em 1898. Em 1898. Ele viajou por vários lugares, dentro e fora do Brasil. Uma das suas viagens ele teve na região amazônica, ele ficou apaixonado. Conhecida como Grande Reservatório de Saberes Populares, Lendas e Folclores, né? Uma dessas famosas lendas se chama Cobra Grande. Gente, a lenda da Cobra Grande na Amazônia é muito famosa. A Cobra Grande é uma lenda amazônica que fala de uma imensa cobra, também chamada de boiúna, que cresce de forma esmensurada. Nem conheci essa palavra, eu tô lenta, que eu confesso. E ameaçadora. Meu gato tá fazendo muita bagunça. Sai daqui, panda. Abandonando a floresta e passando a habitar a parte profunda dos rios. Ao rastejar pela terra firme, os sulcos que deixa se transformam em igarapés. Gente, igarapés são aqueles pequenos cursos de água que surgem no meio da floresta amazônica, que formam tipo riozinhos. O Raul Bopp escreveu Cobra Norato em seu primeiro livro de poesias, foi publicado em 1931. Então, essa é a variante do Raul Bopp. É um livro, inclusive eu quero esse livro. Quando eu tiver ele em mãos, eu aviso para vocês, quem quiser eu empresto. É um clássico. Após concluir seu curso de Direito, Raul Bopp regressou a São Paulo com vasta bagagem de experiência pelo país. Em 1927, ele se aproxima de Oswald de Andrade e de Tarsila do Amaral. Ao lado deles, ele ajuda a fundar o Movimento Antropofágico de 1928. Suas principais ideias foram publicadas na revista Antropofágica. Bopp foi um dos editores da revista, tá, gente? Ele mantinha uma página também no jornal Diário de São Paulo, que era destinada a assuntos tratados do movimento. Então, a participação dele foi fundamental para a divulgação desse movimento antropofágico. A revista de antropofagia, divulgadora do movimento, teve duas fases, ou como diriam os antropófagos, duas dentições. Na primeira fase, possui 10 edições mensais, que ocorreram no mês de maio, de 28, a fevereiro de 29. O Raul Bopp gerenciava e Antônio Alcântara Machado dirigia. Alguns contribuintes da revista e do movimento se destacam consideravelmente. Mário de Andrade, que foi quem publicou um capítulo de Macunaíma, e nada mais nada menos, gente, do que Carlos Drummond de Andrade, com seu poema No Meio do Caminho. Isso mesmo. Carlos Drummond de Andrade é de Itabira, Minas Gerais. Então, para quem está vendo esse vídeo que não faz parte do nosso grupo de curso, eu sou da cidade de Itabira. A maioria dos alunos participantes desse curso ou são de Itabira ou não são, mas hoje moram em Itabira. Então, eu achei muito interessante pesquisar essa participação com esse poema de Drummond na revista Antropofágica. É muito bacana saber que ele participou disso tudo, né? Pois é. Eu fiz uma pesquisa que eu quero mostrar para vocês. No Meio do Caminho é um poema muito famoso. Quem é daqui conhece de cor, mas eu vou ler aqui para vocês. No meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento. Na vida de minhas retinas, tão fatigadas, nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. As pedras mencionadas nesse poema, elas podem ser classificadas como obstáculos ou problemas que as pessoas encontram na vida.
descrita nesse caso como um caminho, né? Essas pedras impedem as pessoas de seguir seu percurso, ou seja, problemas podem impedir de avançar na vida. Os versos "Nunca me esquecerei desse acontecimento, na vida de minhas retinas tão fatigadas", transmitem uma sensação de cansaço, que é por parte do autor, e do acontecimento que ficará sempre na memória do poeta. Assim, as pedras são mencionadas também, podem ser criticando um acontecimento relevante e marcante para a vida de uma pessoa. Tem teorias que dizem que ele escreveu esse poema foi encomendado, tá? Pela revista Antropofágica. Eles entraram em contato com ele e pediram para escrever um poema para essa edição. E aí o que acontece? Deixa eu achar aqui para vocês a informação que eu achei interessante. O Drummond tinha perdido um filho nesse mesmo ano. Ele teve um filhinho, né, com a esposa dele, que agora eu me esqueci o nome. E o filho deles não sobreviveu nem 30 minutos. Ele morreu no nascimento mesmo. E foi bem no ano. Então muita gente... E tem uma relação. Pedra e perda são palavras que têm as mesmas letras. Muita gente acredita que ele escreveu esse poema por isso. E tem a teoria também de que era uma crítica ao parnasianismo. Que achei aqui para explicar para vocês. O soneto de Olavo Bilac também usa o recurso de repetição, embora siga uma estética muito mais elaborada, com uma linguagem enfeitada e uma estrutura muito calculada. A criação de Drummond é uma espécie de deboche à poesia parnasiana. O poeta modernista, faz uso de uma linguagem simples, cotidiana, clara, através de uma estrutura sem rima, musicalidade ou métrica. O objetivo de Drummond é produzir uma poesia mais pura, mais voltada para a essência. Então muitos teóricos interpretam que a pedra no meio do caminho de Drummond eram os parnasianos, os conservadores, que impediam o desenvolvimento de uma arte acessível e inovadora, o modernismo. Bom, tá aí a participação de Drummond para esse momento tão importante. Os fundadores se reuniam na casa de Oswald de Tarsila. Os assuntos principais discutidos eram sobre política, economia, cultura, a cultura é resultado da nossa colonização europeia, né? Ridicularizavam esses padrões comportamentais reproduzidos, ridicularizavam, né, as pessoas sem senso crítico, que só repetiam, que não queriam andar para frente. Dentro desse contexto, Bop deu sequência ao seu trabalho, Cobrando Orato, que eu citei para vocês. Gente, por manifesto se entende qualquer representação que transmita ou propõe um tipo de conhecimento político, cultural ou artístico, predominando a ideologia e preceito do seu idealizador. No manifesto antropofágico, só tirar essa luz aqui que está me incomodando. O manifesto antropofágico foi um dos mais subversivos da sua época. Nele tem uma tentativa de superar estereótipos. Oswald, enfurecido com a história da colonização brasileira, ele dizia que antes dos portugueses descobrirem o Brasil tinha descoberto a felicidade. Essa foi uma crítica ao europeu que ignorou a realidade indígena brasileira para implantar seus valores, crenças e costumes. Foi bem isso, né? Eles mataram a cultura indígena, silenciaram totalmente e impuseram a sua cultura europeia aqui no nosso país. Antes do movimento antropofágico surgir, houve outros movimentos que criaram uma base para o seu nascimento. Esses outros movimentos, gente, pau-brasil, esses outros nós vamos falar na próxima aula, tá? Vou falar um pouquinho de cada, aprofundar um pouco, trazer a mensagem de cada um para vocês. Então é isso. Para muitos estudiosos da arte e literatura brasileira, a antropofagia foi uma das ideias mais eficazes de proposta para defender a independência de um país que produz a própria cultura.
A antropofagia foi usada para superar um idealismo ufanista, bem como o pessimismo que dominou os intelectuais devido ao cientificismo europeu que predominou na época. Foi muito triste. Eu não estava lá, mas eu sei. O manifesto, ainda que dentro de um contexto agitado de São Paulo, exigindo uma nova política, a industrialização e a economia crescendo, de certa forma, era um canto primitivista que usava o externo como estimulador do que havia internamente e ancestral no país. É um paradoxo primitivo modernista. O reconhecimento da importância da técnica sem se contaminar pelos vícios europeus, a valorização da herança indígena, abrangendo toda a diferença, consequência da mistura de raças e culturas, a deglutição busca uma visão de mundo inclusiva e valorização das diferenças. Muito bom, muito bom. Agora uma coisa importante. O primeiro ato de antropofagia de Oswald foi digerir as teorias de Freud, de Totem e Tabu. Não sei se vocês já leram Totem e Tabu. É um livro de Freud. Freud coloca como base da nossa psique a antropofagia. Totem se refere ao supersticioso e tabu ao termo sagrado. Por isso que a gente fala muito tabu. Para as pessoas falar de virgindade é tabu, falar de sexo é tabu. Tabu está relacionado a temor sagrado. Segundo ele, uma regra básica das sociedades primitivistas era a vedação do incesto. Os filhos crescidos eram expulsos pelo pai, que pretendia manter o domínio das mulheres. Esses filhos se rebelavam, matavam o pai, comia como sinal de respeito e desprezo, e no intuito de adquirirem seus atributos, assim como os canibalistas lá usam a antropofagia. Então, é quando acontece a vedação do incesto, posto que não saberiam quem tomaria o lugar do pai, causando uma guerra entre os irmãos. Freud afirma que a construção social acontece a partir de um pacto entre pais e filhos. Esse pacto estabelece uma lei, e essa lei determina toda uma organização social. A partir de então surgem os costumes e regras da sociedade. Freud diz que toda expressão da cultura se apoia nas proibições da pulsão. Convocado a renunciar parte da sua pulsão agressiva e libidinal, o sujeito colabora com o equilíbrio da vida em grupo. Ou seja, gente, seria uma loucura mesmo se a sociedade não tivesse regras. E a ideia que a gente tem como natural de família, desse formato de família, pai, mãe e filhos, isso não nasceu com o ser humano não, tá? Foi tudo criado pelo homem a fim de organizar as coisas para que a gente não se mate. É bem isso, resumindo. A partir dos estudos de Freud, especificamente sobre Totem e Tabu, Oswald começou a perceber uma nova visão de lógica na relação entre as culturas periféricas e as centrais latino-americanas. A herança da autoridade paterna europeia é eliminada. O parricídio acontece para que seja possível oferecer um caminho para a arte brasileira, para que ela se transforme numa produção consciente e autônoma de fato. Parricídio é o crime que comete a pessoa que mata o próprio pai. Aqui no caso ele está falando que o pai é a Europa, que nos colonizou, e que ele precisa fazer o parricídio para que a gente se liberte desse pai. Oswald buscava se posicionar diante de uma cultura europeia. Sua intenção era acabar com a hegemonia e tomar a posição de pai totêmico. Para ele, a real reclamação de independência viria do fato através da luta por uma revolução. Então, gente, o ideal do Oswald era a união dos indígenas por meio de um vocábulo caraíba. A utopia caraíba é ao mesmo tempo crítica, pois não há utopia, é apenas um sonho, mas também uma crítica. Oswald evita a polarização barbárie ou civilização, né? Essa coisa que inclusive o Mourão, o ex-presidente, falou, que o europeu ele tem o dom de ser civilizado e o índio o contrário. Então Oswald 100 anos antes do Mourão falar isso, o Oswald já estava falando, gente, pelo amor de Deus, não façam isso.
Ele evita essa polarização, barbárie e civilização. Pelo contrário, ele une, criando a mestiçagem cultural, que é o ponto principal de sua abordagem, ao mesmo tempo em que o manifesto se relaciona com o futurismo, exigindo mudanças econômicas, políticas, também é primitivo. Ele não compactua com o modelo europeu imposto. Cria-se um paradoxo primitivo modernista e reconhece a importância da técnica sem se contaminar pelos vícios europeus. Gente, eu vou ter que encerrar a aula aqui, que já excedeu bastante do nosso tempo, mas uma coisa que eu queria dizer antes de concluir é: eu não sei se ficou claro para vocês a importância disso tudo. Eu não sei se caiu a ficha de vocês do quanto tudo que a gente vive hoje teve influência nisso. Porque, olha, gente, até o modernismo se instalar aqui, o movimento antropofágico e tudo que aconteceu na arte nessa época, a gente não tinha identidade. A gente tinha, mas a gente não se percebia, a gente não se identificava. A arte fez esse grande serviço, fez esse grande trabalho pra gente. E hoje, quando a gente escuta música, quando a gente lê um livro, vê um filme, tudo isso que hoje a gente tem com a identidade brasileira, de fato brasileira, se deve agradecer a esses artistas. Por exemplo, nos anos 60, tem o movimento da Tropicália, que são os artistas Caetano Veloso, Maria Bethânia, Tom Zé, Gilberto Gil. Eles fazem aquela música muito brasileira, misturada com um monte de coisas de fora. Aquilo ali é antropofagia, gente. Eles conhecem a antropofagia, eles conhecem o movimento modernista, eles sabiam o que estava acontecendo. E eles trouxeram isso para a música. Raul Seixas é um exemplo de quem fez muito antropofagia. Raul Seixas, inclusive, eu acho que fez isso mais forte, assim. Por exemplo, ele pega músicas de Elvis Presley, de The Beatles, é o que a gente chama de plágio, é isso que ele faz. Ele vai lá e pega essas músicas dessas bandas e coloca um tema do sertão, do Nordeste em cima, que ele é nordestino, né? E joga aquilo em cima. E faz um baião com uma música de Beatles. Isso é antropofagia, isso é modernismo. A Elis Regina, ela durante muito tempo ela se recusava a usar guitarra elétrica nas músicas. Os primeiros álbuns todos dela eram mais voltados para o jazz, para uma coisa mais brasileira, com instrumentos mais brasileiros. E aí, de repente, ela muda de ideia e fala: vamos usar guitarra elétrica. Eu não sei se... Eu acredito que sim, que ela tenha tomado conhecimento disso. E topou, e fez, e foi maravilhoso. Enfim, bem resumidamente, é isso que eu quero ativar em vocês, para que vocês comecem a observar agora ao redor como a gente tem hoje o cinema, gente. O nosso cinema maravilhoso brasileiro, que está aí rodando o mundo, bem brasileiro mesmo, sem colônias, sem imitar europeu. Isso é muito rico, isso é muito importante. Então, definitivamente que vocês entendam como a arte ela é importante e está presente na nossa vida, em todos os sentidos. Essa foi a nossa aula sobre o movimento antropofágico. Qualquer dúvida, reitero, só mandar a sua mensagem, a sua dúvida, que a gente vai poder debater. Até a próxima aula.